Olá, olá, salve, salve! Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje para seguirmos com os conhecimentos de pesquisa operacional, o case da serralheria. Lembrando que nesse problema a gente vai fazer somente a modelagem matemática e no vídeo sequencial a gente vai fazer o cálculo pelo método simplex. Então, se você está precisando aprender um pouquinho mais de pesquisa operacional, fica com a gente aqui que temos importantes dicas para você. Esse case diz o seguinte, que um serralheiro iniciou o monitoramento da linha de montagem de produtos da sua oficina. Ele consegue vender lixeiras com lucro de R$10 e churrasqueiras com lucro de R$12. Os dois produtos precisam de recursos como montagem e solda. Então perceba que aqui já existe uma competição por recursos e isso acaba se tornando restrição. Não se esqueçam, hein? Tanto a lixeira quanto a churrasqueira demandam 1 hora de montagem cada uma. Em relação à solda, a churrasqueira demanda 3 horas, enquanto a lixeira demanda somente 1 hora. Considerando que a oficina dispõe semanalmente de 100 horas para a montagem dos produtos e 270 horas para a soldagem, isso está parecendo limite, não tá, gente? Se é limite, é restrição. Então, calcule usando o método simplex o portfólio de produção semanal que permita o maior lucro possível para a empresa. Então, veja bem. O enunciado pede o cálculo pelo método simplex, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou modelar nesse e calcular no próximo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, vamos começar a isolar os dados. Então eu abro aqui, né, a minha anotação de modelagem. Primeira coisa que eu busco são as variáveis de decisão, que nesse caso eu vou chamar de x1 e x2. De forma que x1 equivale à quantidade de lixeiras que devem ser fabricadas e x2 a quantidade de churrasqueiras. Gosto muito de construir essa tabela, gente. Se você não tem o hábito de fazer essa tabela, faça a tabela auxilia bastante no isolamento dos dados. E aqui eu vou fazer uma coluna só para a anotação das informações ligadas ao lucro. Então, dá uma olhadinha lá no texto, veja bem. Lixeira, qual é o lucro que a gente tem por lixeira? R$10. Então, bota aqui, ó, R$10. Qual é o lucro que a gente tem com churrasqueiras? Olha lá, R$12. Então, essas informações já vão ficar aqui na nossa coluna do lucro. Faz mais uma coluna aí, rabisca um pouquinho mais seu caderno, monta mais uma coluna e agora a gente vai deixar esse espaço para falar um pouquinho sobre a montagem. Lembra que eu falei aquela hora que se tem limite, é restrição? Sim, nesse caso nós teremos. Ó, 1 hora de montagem para cada uma. Então, você põe 1 hora aqui para lixeira, 1 hora aqui para churrasqueira. Tem limite de hora? Tem, olha lá o limite, 100 horas semanais. Traz para cá, então, e coloca. Nesse caso, como nós não podemos fazer uma programação que exceda mais de 100 horas por semana, então a gente vai considerar menor ou igual. Marque isso aí, daqui a pouquinho eu explico melhor. E por último agora, né, a restrição que a gente precisa anotar, que é a solda. Então, nesse caso, o que o enunciado traz para nós? 1 hora para a lixeira e 3 horas para a churrasqueira. E aí um limite semanal de 270 horas. Para você que está assistindo essa aula e que talvez você esteja ali, né, em algum curso ligado à administração ou gestão de produção, imagine que esse não é um problema, essas são as suas anotações. Você foi a campo, você foi no seu cliente e anotou tudo isso aí, você viu isso tudo acontecer. Então, eu sempre digo que pesquisa operacional, mais do que o cálculo, tá? É o feeling do gestor que influencia mais em relação ao sucesso da abordagem. Então, esse texto aí, essas anotações, já representam mais de 70%, 80% do seu trabalho. A gente vai ver em alguns vídeos mais para frente que esse cálculo pode ser feito, inclusive, usando softwares. Então, vamos seguir com a modelagem. Então, função objetivo. Da onde eu tiro as informações da função objetivo? Do lucro, né? Então, eu quero maximizar Z, que é o lucro, tá? Considerando 10x1 mais 12x2. O que significa isso? O x1 é a quantidade de lixeiras. Então, x1 vezes R$10 de lucro para cada lixeira fabricada, mais x2 vezes R$12 de lucro para cada churrasqueira fabricada. Essa é a lógica da função objetivo.
Agora a gente vai fazer as inequações das restrições. Então perceba, montagem. Olha aí, eu coloco x1 mais x2, que é 1 hora para fabricar x1 mais 1 hora para fabricar x2. E eu não posso ultrapassar 100 horas semanais. Então traz aqui essa informação para nós e monta a inequação da montagem. Depois a gente coloca ali a da solda, que é x1 mais 3x2, que não pode ultrapassar 270. Olha lá, menor ou igual a 270. Não esqueça de considerar as condições de não negatividade. O que significa isso? Que eu não posso informar, eu não posso aconselhar o meu cliente a fabricar menos 3 lixeira, menos 4 churrasqueira. Tá? Eu posso até aconselhá-lo a não fabricar, ou seja, pode ser igual a 0, mas nunca menor que 0. Kanashiro, como é que eu escrevo isso? Escreve assim, x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0. Então temos aqui a função objetivo e as inequações de restrição, somadas a ela a condição de não negatividade. Tira esse texto aí, vamos organizar direitinho, alinhar essas inequações uma abaixo da outra e nós estaremos prontos então para começar o cálculo simplex. E sobre esse cálculo a gente vai ver no próximo vídeo. Conseguiu entender direitinho aqui? Deixa seu questionamento, deixa aqui sua pergunta, que eu volto respondendo. E não perca, na sequência, o vídeo do cálculo e, é claro, a solução desse problema. Muito obrigado, pessoal. Bons estudos!